Você não faz a mínima ideia de como que monta um PC, ou talvez você até saiba, mas esqueceu faz tempo que montou, né? Montou muito tempo atrás, ou tem alguma noção? Bom, esse vídeo é para te ajudar, porque aqui eu vou fazer um tutorial mostrando para você passo a passo de como montar um PC. Então eu vou passar algumas dicas e mostrar ali aqueles detalhezinhos que às vezes as pessoas esquecem, ou que podem trazer algum problema para você na montagem. Mas se você tem algum medo, você vai perder agora. Que a gente vai montar do começo ao fim, passo a passo, dando todas as dicas necessárias. E se você precisar também de algumas dicas de como escolher o setup, ou depois que montar o PC, você ainda queira saber como instalar o Windows, como configurar certinho, tem uma série toda aqui no canal mostrando pra você o passo a passo. Nesse vídeo a gente vai fazer um setup um pouco diferente do que a gente fez antes, e também vai ser uma alternativa. Caso você queira utilizar as peças que estão aqui nesse setup, elas vão ser todas compatíveis e o link vai estar na descrição. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o primeiro passo, que é justamente mostrar pra vocês quais são as peças, né? Pra essa build eu escolhi aqui um Ryzen 5 4600G. Ele é um processador com gráfico integrado, mas esse gráfico integrado aqui da AMD ele também é para você rodar jogos, então não é um gráfico integrado só para dar vídeo. Todos os processadores da linha Intel têm opção com e sem gráfico integrado agora, e da AMD tem algumas linhas que sim. Por exemplo, as linhas 4000, 5000, eles têm opção com e sem gráfico integrado. Esse gráfico integrado que você encontra aqui no detalhezinho, ele indica que esse processador ele realmente é voltado para você rodar jogos com ele. São, obviamente, jogos com uma qualidade menor, mas é o suficiente para você conseguir rodar já jogos em Full HD. Esse é um processador com bom custo-benefício, e depois que eu escolhi o processador, eu já fui para a placa-mãe. Então eu precisava escolher primeiro o processador para descobrir qual a plataforma eu iria. Eu escolhi aqui uma B450M Gaming da Gigabyte. Essa placa-mãe é uma placa-mãe bem completa, traz até os dissipadores no VRM aqui, caso você decida fazer um upgrade depois. Ela também é compatível com o processador que nós escolhemos. Você poderia escolher uma B550, por exemplo, ou uma A520 ou uma A320, que são placas-mãe mais de entrada. A B550 é uma placa que está no mesmo nível da B450, mas ela já tem compatibilidade com PCI Express 4.0. Aqui a gente não vai precisar porque o processador não tem lanes PCI Express 4.0, então a gente não ia ganhar nada com isso. Para as memórias eu escolhi aqui 16 GB de memória Kingston Fury Super Frame, então são memórias com excelente custo-benefício. Essa plataforma funciona com DDR4, e para armazenamento eu escolhi um NV2 de 500 GB. Esse daqui é um NVMe M.2, então a gente vai utilizar o slotzinho que tem na placa-mãe. E eu aproveitei e peguei aqui também um SSD Kingston A400 de 960 GB, que é justamente para você armazenar os arquivos aí. Aqui a gente vai rodar o sistema operacional, os programas e os jogos que você mais joga. E aqui, se você precisar de mais espaço, tem um SSD SATA, e também vou mostrar como é que instala um SSD SATA. E o case, bom, o case vocês vão descobrir depois, mas como eu disse, o link vai estar na descrição. Bom, e para fazer a montagem você não vai precisar de muita coisa, você vai precisar de uma chave. Essa aqui, no caso, é uma multiuso, pode ser uma chave Phillips, que a maior parte dos parafusos é Phillips. Você vai precisar, talvez, de uma chave de fenda. E é isso, nem de pasta térmica, nem de nada você vai precisar neste caso aqui, tá? Dependendo do setup que você está montando aí, talvez você precise de pasta térmica, que pode ser que não acompanhe. Para esse caso aqui, já vai ter no Cooler Box. Então vamos começar a montagem aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a caixa da placa-mãe. E aqui, abrindo a caixa da placa-mãe, você vai ver que tem só a placa-mãe, nesse caso, né? Mas depende muito aí do modelo. Para esse modelo aqui, vem a placa-mãe, que você pode tirar, não precisa ter medo. Pega aqui pelo dissipador na parte de trás, ó. Levanta ela, não é tão frágil assim. E aqui tem o cabo SATA que a gente vai precisar para o SSD ou para o HD, caso você esteja usando, e o painel traseiro. Isso aqui é importante porque não são todas as placas-mãe que já vêm embutidas, tá? Aqui tem um guia rápido e o CD de drivers que você não vai usar porque a gente não tem leitor de CD. A gente vai continuar com a caixa da placa-mãe aqui porque a gente vai montar em cima da caixa da placa-mãe. Facilita bastante, você não vai ficar riscando nenhum móvel, porque vou tirar aqui para vocês verem, ó. Tira o plástico anti-estática. Também não precisa ficar muito preocupado com estática, só não vai montar de meia no seu carpete. Mas tá aqui a placa-mãe, você vê que na parte de trás, ó, ela tem alguns componentes pontiagudos aqui, as soldas, né? Então toma cuidado na hora de manusear, tá? Para você não furar a mão e nem riscar nada. Se você colocar em cima da mesa e ficar esfregando, pode ser que risque. A gente coloca em cima da caixa da placa-mãe e aí a gente vai instalar o processador. Pega aqui o seu processador, abre ele aqui, ó.
abriu a caixa, o processador vai estar aqui do lado, ó. Repare que ele tá bem aqui. Então você puxa ele da caixa e aqui dentro caixinha tem o Cooler Box. Esse aqui eu escolhi especificamente justamente porque ele tem um Cooler Box, porque é o cooler que vem na caixa do processador. Você pode instalar outras soluções também, mas para esse caso aqui é mais do que suficiente para o 4600G. Como eu falei, o 4600G já vem com gráfico integrado, então a gente não vai precisar da placa de vídeo, mas tem aqui, caso você queira instalar a placa de vídeo, no fim eu dou uma dicasinha também para você instalar. Para abrir o processador é bem fácil, ó, tá vendo que ele já vem meio aberto aqui do lado? Pega embaixo, com calma, abre ele aqui. Não vai abrir de uma vez, porque ele pode, na pressão de você puxar, o processador pode saltar da caixinha. E na parte de trás, ó, aqui do lado tem os dois lugarzinhos para você encaixar o dedo, ó, pega ele aqui. Você vai ver que atrás ele tem aqui esses pinozinhos, eles são bem delicados. Se você por acaso derrubar, eles vão entortar. Então, antes de abrir, toma cuidado, abre, pega direitinho, não vá apertar os pinos pela lateral, você pega ele pela parte do dissipador e do PCB aqui, ó, não vá apertar os pinos, porque eles podem entortar. Caso entorte, também não é o fim do mundo, dá para desentortar, mas é melhor a gente evitar, né? Ele tem toda a razão. Então aqui no caso da placa-mãe você vai ver que já tem, né, um triângulozinho e ele alinha com o triângulo do processador. Tá vendo esse triângulozinho dourado aqui? Então a gente já sabe a posição. Para instalar você vai levantar essa trava aqui, ó, puxar ela um pouquinho pro lado e levanta, e aí você vai encaixar o processador justamente nessa posição aqui, ó, com o triângulozinho para lá. Encaixou, dá uma conferidinha, ó. Você coloca, ele vai deslizar para dentro e aí abaixa a trava, empurra, ela já vai encaixar e está instalado o processador. Bem fácil o processo. E aqui pro caso do cooler, que é a próxima coisa que a gente vai fazer, nós vamos precisar tirar essas travas, porque essas travas não encaixam com o Cooler Box que vem com o 4600G. E você vê que ele vem com os parafusos e não com as travas, então a gente vai remover essas travinhas aqui e fazer a instalação do Cooler Box. Se você for usar essas chaves aqui, eu também sugiro que você teste o bitzinho aqui antes de colocar na parafusadeira, ver se vai encaixar, se vai resolver, senão você pega um outro bit que tenha uma ponta diferente. Bom, dependendo de onde você estiver montando isso aqui, da superfície, dá uma olhadinha porque, ó, tá vendo que ficou, os parafusinhos saíram, ficou só o encaixe? Então, se você mexer a placa-mãe, ele cai. Por quê? Porque embaixo ele tem esse platezinho que encaixa aqui na placa-mãe. Então, se por acaso cair, é bem fácil. Não coloca assim, tentando acertar. Vira a placa-mãe, coloca aqui, ó, encaixa de volta no lugar, segura ele, vira a placa-mãe de volta na posição, na superfície e pronto. E se você precisar depois apoiar ele para parafusar, ó, porque a placa-mãe é legal, desliza ele, segura ele aqui embaixo e aí você vai ter mais firmeza para poder prender o parafuso. Aqui no Cooler Box, como é que você vai acertar a posição do Cooler Box? Bom, ele vai alinhar de duas formas, né? Ou ele alinha para esse lado ou para esse. Esse lado aqui, ó, você vê que ele fica em cima do slot de memória, então aqui ele vai atrapalhar. O que a gente vai fazer? Vamos colocar ele virado para lá. Aqui é só você alinhar o furo com os parafusos, segura aqui para ele não ficar batendo na pasta térmica. E vocês viram que já vem pré-aplicada a pasta térmica, né? Muita gente pergunta, nossa, e a pasta térmica? Já vem pré-aplicada, você não vai aplicar de novo. Isso aqui que vem é pasta térmica, tá, galera? Essa é a melhor que pode ter porque ela já vem pré-aplicada. Você já pagou por ela e funciona muito bem. Então, caso o cooler que você estiver utilizando não tenha pasta térmica, você comprou outro modelo ou você comprou um usado, aí você precisa aplicar no processador. Tem vídeo aqui no canal mostrando, mas nesse caso não precisa. Então, alinhou aqui, encosta um parafuso aqui, coloca na posição e encosta ele no lugar. Perfeito, tá encaixado. Aí, como é que você vai fazer? Aqui, você vai parafusar em X, então você vai prender um pouco esse. A hora que ele pegar a tração, ó, pronto, pegou tração, aí você vai e parafusa um pouquinho o outro lá da outra extremidade. Pegou tração, vem aqui, faz isso nos 4, até eles pegarem tração, e aí você vai fazendo o processo em X, né? Vai prendendo eles. Como você tá em cima da caixa da placa-mãe, talvez você não tenha firmeza, ele pode dar uma molengada aqui e talvez não prenda. Então o que você faz? Você pode vir aqui atrás, segurar ele para dar firmeza, e aí parafusar, né? Mas você não precisa fazer força, isso aqui ele é jeito mesmo, né? Como você encaixa ele que vai funcionar. Então, só fazer isso nos 4 parafusos até prender, você viu aqui que ficou certinho. Se escapar um lado, solta, e aí você começa a prender de novo. Por que você não deve prender tudo de um lado só? Porque primeiro, você vai pôr muita pressão, você não consegue prender aqui depois, você vai ter que forçar, e a pasta térmica ela vai escorrer toda para um canto só. Então, por isso que a gente faz em X para ir aplicando direitinho e para não ter muita pressão dos lados. Depois que você terminar de parafusar, ele vai chegar no limite, tá? Então não tem erro, pode parafusar até chegar no final. Não precisa pôr força, é só você parafusar até o final.
Essas travinhas aqui você guarda de volta na caixa, pode guardar na caixa da placa-mãe, na caixa do cooler. Guarda, porque se você quiser fazer um upgrade no futuro, é esse aqui que você pode utilizar. Tem alguns coolers que utilizam o bracket original. Se você estiver utilizando uma chave normal, não uma chave elétrica, ó, vai ser bem fácil, porque você vai sentir que acabou. Inclusive é até melhor você fazer isso aqui com uma chave manual, né? Você que não tem costume, não monta sempre, ó. Chegou no final, acabou. Se você for usar uma dessas elétricas, né, o que eu recomendo é não põe muito torque e você prende ela sempre meio solto, assim, ó. Por quê? Porque aqui ele tem um limite, ele não precisa de torque. Então você solta aqui, ó. Aí ela vai girar na tua mão, ó. E já chegou no máximo torque, aí você dá uma última pressãozinha com chave normal. Mas para esses casos é melhor a boa e velha tradicional chave Phillips. Instalamos o cooler, agora você vai conectar a fan. Onde você conecta? Tem aqui do lado, ó, escrito CPU fan. Então é justamente aqui que você vai conectar. Ó, aqui para conectar a fan, ela tem aqui uns degrauzinhos aqui atrás, ó, que alinham com essa conexão aqui. Então, esse ressalto que tem aqui, ele alinha. Você vai tentar colocar do lado errado, ele não vai encaixar. Se tiver que forçar, é porque não tá certo. Então, você vem, ele alinha aqui a travinha com o ressalto e encaixou. Aí, o que sobra do cabo, você pode esconder aqui atrás, né? Junta ele aqui no cantinho. Nunca pressione muito esses componentes aqui, tá? Porque eles são sensíveis, não tão sensíveis, mas eles são, então você pode entortar um capacitor, faz com um jeitinho aqui e tá encaixado. Depois que a gente instalar o processador, vamos instalar as memórias. E aqui é interessante, porque essa placa-mãe, ela tem 2 slots de memória, mas tem algumas que tem 4, como eu já mostrei em outro vídeo para vocês. Se tiver 4 slots, normalmente você começa instalando pelos slots que estão mais distantes do CPU. E aí você encaixa uma memória, pula um slot, encaixa a segunda e deixa o último vazio. Então esse é como normalmente acontece nos nossos processadores. Mas se você tiver dúvida, consulta lá o manual da sua placa-mãe. Se você tiver 4 memórias, obviamente você pode popular em qualquer posição, só tenta seguir com os pares de memória. Normalmente vem 2 pares de memória, coloca os 2 pares no primeiro, pula um slot, coloca no outro e faz isso com outro kit também. Se você for utilizar só uma memória, normalmente é no slot mais distante do CPU, não no mais próximo, mas você pode consultar o manual do fabricante, em alguns casos nem faz diferença, mas é sempre bom dar uma olhadinha. E para instalar nossas memórias aqui é bem fácil, ó. Então nós temos aqui as memórias, você está vendo que ela tem um cortezinho aqui no meio, não tem? Pois é, esse cortezinho, ele alinha aqui com o cortezinho da placa-mãe. Solta aqui as travinhas, tem algumas placas-mãe que a trava abre só de um lado, tá? Então você pode abrir de um lado só, e nesse caso ela abre dos dois. Se abrir só de um lado, você encaixa primeiro aqui, tem essas travinhas, você encaixa aqui primeiro e desliza. Se for as duas, é só abrir. Para encaixar, é só você alinhar o cortezinho da memória. Parece meio óbvio, né? Tipo, a frente para frente, atrás, esse aqui é o lado de trás para trás. Mas nem sempre é assim. Tem algumas memórias que são invertidas, acredite se quiser. Então aqui, como que você faz para não errar? Coloca ela de lado aqui, você alinha o cortezinho com a trava que tem aqui na placa-mãe, no slot de memória, e encaixa ela. Como eu disse, se for só tiver uma trava que abre, você encaixa aqui assim, ó. Desliza ela. E aí ela vai mexer e aí você encaixa. Se for aqui, dá pra fazer desse jeito ou deslizar. Encaixou, tá vendo? Ó, tá alinhadinho, confirmou. Vem aqui, aperta dos dois lados e ela vai fechar a trava e tá tudo certo. E o mesmo processo para outra memória. Agora que tá instalado o cooler e a memória, nós vamos aproveitar e vamos instalar também o armazenamento. Tá vendo que aqui tem um slotzinho? Esse slot é onde vai o SSD NVMe, tá? Então, se você for utilizar esse tipo de armazenamento, você procura na sua placa-mãe onde está o slot M2. Esse aqui é o slot M2 dessa placa-mãe. Nessa daqui nós só temos uma, mas em alguns modelos nós temos mais do que um slot, tá? Então, normalmente você instala no que está mais próximo do CPU, porque ele está utilizando as lanes do CPU, ou seja, ele vai ser mais rápido e não vai estar compartilhando aqui com o chipset, já que dependendo da configuração, você pode perder velocidade ou portas SATA. Então dá sempre preferência do que está mais próximo para o CPU. Nesse caso aqui ele vai rodar o PCI em 3.0, então a gente pegou esse daqui que ele é PCI Express 4.0, mas mesmo assim ele vai funcionar com o protocolo 3.0, tá? Não tem problema. E para abrir esse aqui não tem muito segredo, tá? Sei que parece meio vândalo, mas na verdade abre, só toma cuidado aqui, ó, segura e aqui tá o NVMe. Esse também você não precisa ter tanto medo porque ele não é tão delicado, tá? Ele é um armazenamento em estado sólido, o que significa que ele não tem partes móveis. É claro que não é para você torcer ele, mas ele é bem resistente e você também não precisa remover esse adesivo. Esse adesivo já é condutor térmico. Nesse caso a gente não tem dissipador para essa placa-mãe. Se tiver um dissipador para a placa-mãe, você vai tirar o dissipador aqui, virar ele, ver se não tem o plastiquinho, remover o plastiquinho. Normalmente vem com plastiquinho, então você remove o plástico que vai ter lá o thermal pad e aí sim você instala o NVMe e depois coloca o dissipador. Nesse caso não tem e não precisa, tá galera? Não vai alcançar velocidades absurdas aqui para precisar disso. E para instalar aqui, galera, é fácil também, ó. Tá vendo que tem aqui o encaixe para M.2? Vou mostrar para vocês um detalhe, ó. Ele também tem esse risquinho aqui, ó, esse ressalto que ele vai encaixar com o do
SSD. Então é só você alinhar aqui e desliza ele aqui, ó, encaixou. Bota ele inclinadinho e encaixou. Depois, vamos pegar o parafusinho e prender o SSD no lugar. Lembrando de não parafusar onde não tem esse outro standoff aqui, ó. Tá vendo que ele é mais alto? Porque senão se você vai prender ele, ele vai ficar deitado o SSD. Você vai estar botando pressão nele. Então tem que ter esse standoff para você prender ele no lugar. Também não precisa tirar a água dele. Prendeu no lugar, está instalado o seu NVMe. E aqui praticamente a gente já tem a plataforma montada, né? O que eu sempre sugiro para vocês é testar fora do PC, né? Como é que faz isso? Tem vídeo aqui no canal, todos os vídeos de build eu faço isso. No caso da B450, ela já é compatível nativamente com o Ryzen 5 4600G, mas dependendo do processador pode ser que ele não seja compatível e você precise de uma atualização de BIOS. Então confere primeiro se ele já é compatível desde a primeira BIOS com o processador que você está escolhendo. As placas-mãe elas são atualizadas, a B450 ela já está há muito tempo no mercado, mas conforme novas remessas vão vindo, elas vêm com BIOS cada vez mais atualizada, o que não quer dizer que ela está na última versão. Mas verifique isso antes, porque talvez você monte, não dê vídeo e você fique desesperado. Isso pode ser só uma questão de atualização de BIOS. E isso você pode fazer inclusive com o PC já aqui fora. E é um bom momento para você descobrir qualquer tipo de defeito. Aqui não tem muito que dar errado, mas você pode montar e testar. Como você está iniciando, eu vou mostrar o passo a passo para vocês como é que faz para iniciar aqui em cima da bancada mesmo, em cima da sua caixa aí. Mas para isso primeiro eu vou precisar da fonte. E aí eu já vou mostrar para vocês também como é que faz para encaixar os cabos e as posições corretas. A fonte que eu escolhi é uma fonte de 600 watts da Superframe, tá? Ela é uma 80 Plus bronze e ela, o mais importante é que ela não tem os cabos coloridos. É isso. Mas é uma fonte de qualidade, uma fonte com certificação e uma fonte com garantia, então eu sugiro que você escolha uma boa fonte para sua build. Não precisa ser uma fonte de 600 watts, principalmente para essa configuração que a gente escolheu, mas é uma fonte que vai te dar um espacinho para quando você quiser fazer upgrade, então eu acabei escolhendo ela por isso. A fonte de 600 watts tem um espaço para você fazer um upgrade para a placa de vídeo depois, mas para essa build uma fonte de 500 watts de boa qualidade já está mais do que suficiente. E as fontes, quando elas não são modulares, elas vêm com todos esses cabos aqui que você pode se confundir do para que você precisa deles ou se você precisa de todos. Para a nossa build aqui nós vamos precisar desse cabo, que é o cabo ATX de 24 pinos, e desse cabo aqui, que é o cabo EPS, que vai para o CPU. É legal porque já tá escrito aqui, ó, CPU, então fica bem fácil. E esse daqui não tem muito como confundir, porque é o maior que tem, né, a maior quantidade de conectores. Então para essa build a gente precisa só disso. Caso você vai instalar uma placa de vídeo, aí você vai precisar também do conector PCI Express. E aí, dependendo da placa de vídeo, você pode precisar de só um conjunto, que tem aqui 8, né? Ou você pode precisar dos dois ou até mais. Então veja que eles são parecidos os conectores, mas um é para o CPU e o outro é o PCI Express. Para instalar o SSD ou HD, você vai precisar também do cabo SATA, que é o nosso caso aqui, ó. Então é esse conector aqui achatadinho que você vai precisar para instalar o SSD SATA e também para controladoras dos cases, né, que agora estão vindo com esse, ou também com o Molex, que é essa conexão, então talvez você precise dela, você pode separar o cabo aqui. Para as conexões, vamos começar aqui com o ATX de 24 pinos, então vou encaixar ele aqui, porque a gente não precisa dele separado, e aí você vai encaixar nessa partezinha aqui, ó. Bom, é bem fácil de identificar o lado correto, porque ele também tem uma travinha aqui, ó, uma rebarba, tá vendo? E aí você passa, você sente ela, e aqui do lado do conector a gente tem a trava que encaixa lá, então esse é o lado correto. Você vai fazer o quê? Vira pra cá, alinha os pinos. Esse aqui normalmente ele pode vir solto, tá? Então vê se ele tá bem encaixadinho. Encaixou, pressiona até o final. Como você tá em cima da placa-mãe, ó, você viu que ela deu uma afundada? Pode segurar aqui, ó. Cuidado só pra não furar os dedos, né? Pega onde não tem a solda embaixo e certifica de que tá bem encaixado. E se você precisar remover por algum motivo, tipo, você vai testar em cima da bancada, depois pra remover você segura a trava. Então tem a trava aqui, você segura ela e puxa desse jeito. Vai puxando ele devagarzinho pelas laterais que ele vai desencaixar. Aqui nós temos o conector do CPU, conector EPS, e é esse conectorzinho que a gente separou aqui, ó, que tá escrito CPU. Mesma coisa, tem a travinha e aqui, qual que é o lado certo? Onde tem a rebarba aqui, ó. Você vai sentir, virou para esse lado, alinhou, encaixou, e se precisar remover a mesma coisa. Segura a travinha aqui, vai puxando ele vai sair. Não precisa puxar sem e não esqueça de soltar a travinha. Se você preferir, você pode testar também o seu SSD SATA, então a gente vai aproveitar e já vai instalar ele aqui e deixar ele em cima da mesa, também não tem perigo. O HD eu não sugiro você testar aqui nessa posição, porque ele tem partes móveis, então se de repente você esbarrar nele e mandar ele pro chão, você pode danificar. O SSD que nós escolhemos aqui, o A400, ele não tem partes móveis, assim como qualquer SSD, e eu vou abrir ele para vocês e também é o mesmo esquema. Cara! Para instalar ele, nós vamos precisar do cabo SATA, que veio lá na caixa da placa-mãe. Essa é uma dica que me ensinaram depois de muitos anos cortando errado, tá? Você nunca corta em direção a você corta para lá. Você tá vendo que tem dois cabos com pontas diferentes, né? Esse daqui ele tem
uma travinha meio achatada, virada para cá, e esse ele é reto. Tanto faz qual você vai escolher, depende muito da posição que você vai colocar no case, ou aqui na placa-mãe. Essa daqui, como está em pé, você pode colocar qualquer uma das duas. Aqui também tem o lado certo, e você vai notar porque ele tem uma travinha aqui desse lado e ele só vai encaixar de um jeito. Aqui, se você olhar, tem tipo um Lzinho nessa ponta e aqui tem uma travinha. Então você vai alinhar aqui com a placa-mãe, ó, tá vendo que ele tem tipo um Lzinho aqui no conector? Alinhou e encaixa. E ele tem essa travinha aqui também, ó. Se você precisar soltar, você pega ela aqui, ó, na placa-mãe e puxa. Não esqueça da travinha, que é justamente para não escapar. Do lado do SSD a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui ele tem a conexão de energia e aqui ele tem a conexão de dados. Note que esse é menor, ele também tem o esquema do Lzinho ali, ó. Só você alinhar e encaixar. Para soltar a mesma coisa, aperta a trava e puxa. E muito bem, o SSD eu posso deixar aqui na mesa, não tem perigo nenhum, não vai dar choque, não vai ter risco nenhum, nem para mim, nem para o SSD. Vocês viram que eu coloquei numa porta aleatória aqui, mas se vocês notarem aqui na placa-mãe, ela tá identificando as portas SATA. Você pode ligar em qualquer uma, mas dependendo da configuração da placa-mãe, ela pode limitar o acesso a portas SATA se você usar dispositivos PCI. Então consulta aí no manual do seu fabricante quais são as portas que ela elimina. Para o nosso caso não vai eliminar nenhuma, mas você pode colocar aqui na primeira, na número 1, na número 0. E já que eu coloquei aqui, eu vou precisar também da energia, né? E para conexão de energia, adivinha? A mesma coisa. Tem o Lzinho e a travinha, é só alinhar aqui. Toma cuidado para você não dar aquela torcida, porque sim, é meio delicado o conector em si, tá? Então você pode fazer assim, se talvez quebre o seu SSD, então coloca com cuidado. E a gente vai colocar ele em qualquer lugar aqui. E tá montado. Parece um pouco assustador, né? Você falou, caramba, montei em cima da mesa o negócio aqui, que perigo. Não tem perigo, claro, que você não vai montar com um copo d'água, com um gato, cachorro, criança, passarinho aqui em volta, porque é realmente delicado, tá tudo exposto aqui. E para ligar, a gente tem o painel frontal. Tá vendo aqui, ó? Painel frontal. E a gente vai ligar, fazendo um contato direto aqui. E é bem fácil. Mas primeiro eu preciso de um monitor. Você vai precisar de um monitor também para poder ver se tá dando vídeo ou não. E para testar aqui, eu vou usar esse monitorzinho da Superframe, o Preview. Ele é um monitor, como o próprio nome já diz, para preview. Pode ser um monitorzinho auxiliar ou um monitor para viagem. A gente aqui usa para fazer os testes, né? Então ajuda bastante, mas no seu caso você vai ter que ter um monitor, né? Para montar o PC, você já testa no seu monitor. Liga lá o cabo HDMI, tudo certinho. É bom que você já testa o monitor também. Ele já vem com a caixa de acessórios, a gente vai precisar do cabo HDMI, a gente vai precisar de um tipo C para conectar, para passar energia para o monitor, ou você pode usar também o carregador que acompanha o monitor. Bom, aqui tá o monitorzinho então, vou conectar o cabo HDMI, isso é igual, tá? Então você vai pegar o cabo HDMI e vai conectar na saída da placa-mãe aqui, ó, ele tem várias saídas de vídeo, depende do monitor que você tá usando, mas a gente tem um HDMI aqui e ela também só tem um lado para encaixar, ó. Conectei a energia aqui, o monitor vai dar sinal, tá? E agora a gente vai para a parte de dar a partida no computador sem ter um botão de power. Como é que você faz isso, Robson? Não tem botão de power, como é que você vai ligar? Bom, primeiro você precisa conectar a fonte na tomada. Esse aqui também acho que não tem erro, né? Mas eu vou mostrar, ó, ele tem as travinhas, só tem um lado que encaixa. Não vai tentar forçar, é só um lado, ó. Se tiver dúvida, faz isso aqui e ela vai estar desligada. Você vai ligar a fonte. E para iniciar o PC, você pode usar uma chave, né? Ou, sei lá, qualquer uma lâmina, alguma coisa. E aqui tem o painel frontal, tá vendo? No painel frontal, o que você vai fazer? Aleatoriamente, você pode passar aqui. Nossa, mas não tem perigo. Não, porque em algum momento você vai dar o contato aqui do botão power. O máximo que vai acontecer é você fechar contato de, sei lá, um LED, alguma coisa que não vai estar presente. Então, você não vai tomar choque nem nada, mas é só isso que você precisa fazer. Dar um boot aqui. Depois que você der um boot, você vai ver que nesse caso vai funcionar, ó, tem o LEDzinho aqui, tá dando sinal de vida, se tiver RGB na memória, em outros componentes. E aí a gente volta lá pro monitor, esperar dar sinal aqui no monitor. Legal, deu sinal aqui no monitor, então tá mostrando para você que tem um novo CPU instalado. Se aconteceu isso, é sinal de que ele já reconheceu o CPU, então a BIOS é compatível. Quando não é compatível, o que pode acontecer é tudo isso funcionar e aqui simplesmente não dar vídeo. Nesse caso, a gente precisa de um teclado pra gente entrar na BIOS, então você vai precisar de um teclado e de um mouse também. Bom, liguei o teclado e mouse aqui, tá vendo que ele tá pedindo para você, ó, pressione Y para resetar o FTPM, não sei o que você vai apertar Y. Pronto, resetou o tal do FTPM e tá tudo certo. Agora você vai ter a opção de entrar na BIOS. Para isso é só você ficar apertando o delete incessantemente, que ele vai iniciar e aí você vai entrar direto na BIOS. Então
Pronto, vocês viram que entrou rapidamente uma tela de BIOS e tá aqui, ó. A BIOS foi reiniciada. Por favor, reconfigure a sua BIOS. É isso. Entra e aqui você vai ter várias opções, mas o principal é que você vê que tá funcionando. Tem aqui o CPU, reconheceu o CPU. Aqui ele está no modo avançado. Ele pode funcionar com mouse, inclusive, na BIOS, tá? Então você vem aqui, ó, tá no... Não, ele já tava no modo avançado, né? Você vem aqui no Easy Mode, provavelmente é assim que vai iniciar para você. E aqui você tem todas as informações, ó. Então tem a placa-mãe, a versão da BIOS, o processador, tá dizendo que é um 4600G com gráficos, a memória, ou seja, reconheceu os 2 slots de memória, tá rodando numa frequência de 2400 MHz. E aqui ele reconheceu os 2 dispositivos de armazenamento, inclusive reconheceu a fan do processador. Isso é tudo que você precisa saber. Claro que tem configurações mais avançadas, mas aqui no modo básico você já consegue encontrar que está tudo funcionando, pelo menos foi reconhecido pelo sistema, tá? E o que você pode fazer aqui, aproveitando que já está na BIOS, é ativar o XMP. Ativou o XMP, ele já vai para os 3200 MHz que é certificada essa memória, tá? Então, dependendo dos perfis de XMP, é o que você vai fazer aqui ativando, tá vendo? Tem o Profile 1, o 2 e desativado. A vantagem, pelo menos no modo avançado aqui, né, é que você consegue ver qual que é o profile, né? Então aqui a gente tem o Profile 1 que é 3200, mas a gente consegue ver que o 2 é 3000, né? E lá no primeiro, no Easy Mode, não aparece, só aparece o Profile. Então, sabe que é o Profile 1. 1 normalmente é o clock mais alto. Cheveteira conseguiu colocar a segunda marcha. Depois que você terminar, é só você vir aqui, ó, salvar e sair. Você está certo disso? Sim. E vai estar salva a configuração. Se você deixar passar do boot, nada vai acontecer porque ainda não tem o sistema operacional instalado. Você, inclusive, pode instalar o sistema operacional nesse estágio e aí você vai montar o PC, ele vai estar 100% funcional. Mas a gente vai deixar para instalar depois o Windows. A gente vai colocar tudo isso aqui dentro do PC agora. Então você vai ver que ele vai dar o boot e vai aparecer essa tela aqui. Por quê? Porque você ainda não tem o sistema operacional instalado. Outra coisa que você pode fazer é alterar a sequência de boot. Você pode escolher qual disco você quer que venha primeiro, ou seja, onde você vai instalar o seu sistema operacional e qual vai ser bootado primeiro toda vez que o PC iniciar. Isso dá para fazer no Easy Mode mesmo, e aqui já tem a sequência. Ele tá no SA400, que ele tá como primário. Então se você clicar em Shift para cima ou para baixo, ele muda a sequência, tá vendo? O que a gente quer é o NV2 de 500 GB como primário e o de 960 como secundário. Então Shift para cima, Shift para baixo, ele muda a posição do disco, e aqui tá certinho, ó. O que a gente sabe que é esse, que é o Kingston de 500 GB e esse é o de 960 GB. Toda vez que você fizer uma alteração, não se esqueça de salvar, senão não vai adiantar nada. E depois que você terminou tudo isso, você vai simplesmente ir lá na fonte, você não vai precisar tirar ela do lugar para fazer isso, e vai fazer o quê? Estraguei o computador. Não, nada acontece. Tira ela da energia e tá resolvido o problema. É só desfazer a sequência. Se você não lembra, é só assistir o vídeo de trás pra frente, que daí você desconecta as coisas. Bom, já testamos aqui, tá tudo funcionando e agora a gente vai montar ela dentro do case. Se você for testar sua placa de vídeo, também tem vídeo aqui mostrando no canal como testar a placa de vídeo. Dá pra você testar ela aqui na bancada também. E aí, nesse caso, você vai precisar tirar a placa de vídeo. Não me vai instalar dentro do case com a placa de vídeo. Então agora vamos pra parte do case. Bom, e pro case aqui eu escolhi um case que eu já conheço, o A100 RGB, que é um case da Montec. Eu já montei alguns setups nele e eu gosto bastante. É um case micro ATX, tá? Então ele consegue colocar só micro ATX e mini ATX, então se atente a isso a hora de escolher o seu case, porque isso diz respeito às medidas da placa-mãe. Se você pegar uma placa-mãe ATX, ela não vai servir nesse case. Mas normalmente os projetos de entrada, eles usam as placas micro ATX porque elas têm um custo-benefício bem interessante. E para abrir o case, eu sei que parece uma coisa meio boba, né? Mas também tem um jeito. Tem o lado de cima do case, começa abrindo por cima. Não deixa a lâmina no talo aqui, ó. Dá uma... Abriu o case, tem uma dicasinha legal aqui, ó. Pega na lateral e tira essa dobra aqui e bota pra fora, pra não ficar enroscado o case, porque senão na hora que ele for descer, ele vai enroscar nisso aqui e você vai ficar sacudindo ele tentando tirar da caixa. Um pouco mais. Pra tirar ele, ó, deita ele aqui em cima da mesa, ou no chão, onde você estiver tirando. Vira as orelhinhas da caixa, segura ele, soltou, dá na câmera, e depois que você tirar ele da caixa, dá uma descarregada que tem bastante estática por conta do isopor, então tenta encostar na parede, no chão assim, pra dar uma descarregada na estática, ó, você vai colocar aqui, você vai sentir que ele dá um choquezinho. Colocou ele do lado certo, tira o isopor, bota de volta na caixa, e eu peguei um case branco porque fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar na câmera, mas tem a opção preta e branca, tá, pra esse case aqui. Então, pra começar, vamos ter que abrir ele porque os acessórios estão aqui dentro, tá? Então, nesse case é diferente, porque ele tem uma facilidade pra abrir, que ele tem uma janelinha aqui, ó, tá vendo? Tem uma travinha e abre a portinha. Que demais! Bem mais fácil, né, pra fazer manutenção, limpeza ou mesmo pra montagem, mas
o que eu vou sugerir para vocês? Tirem esse vidro. Como é que você faz? Segura aqui e puxa pra cima. Muito fácil. Saiu o case, você vai ver que ele tem os plásticos, depois a gente vai remover isso. E onde eu guardo? Em cima do sofá para eu sentar em cima da cadeira? Não, bota dentro da caixa do case. Removemos, ele vem aqui com um filtro de poeira também, nós vamos usar ele depois. Vem com o manual de instruções, então ele tem um guia rápido aqui, que você não precisa, porque eu sou o seu guia rápido. E nós temos bastante espaço para montar. Por que eu gosto desse case? Porque ele tem tudo que você precisa, ele tem um bom airflow e ele tem também 4 fãs. Então já vem com as fãs, você não precisa comprar, não precisa instalar, já vem instalado e você precisa bastante. Normalmente é uma coisa que a gente esquece. Ah, vou comprar o case. E aí quando chega, não tem fã. Então, dependendo de onde você estiver, pode fazer muita falta as fãs. E o mais legal é que são fãs com RGB já. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês atrás, né? A gente vai abrir também a parte de trás. Aqui tem os parafusinhos que você pode abrir com a mão, os thumb screws aqui, a não ser que o cara que montou tenha se empolgado um pouco e parafusado demais. Tira, é bem facinho de remover a lateral desse case. E aqui na parte de trás tem mais uma coisa legal, ele já vem com controladora. Já tem uma controladora RGB, caso a sua placa-mãe não tenha o conector RGB, o próprio case já faz esse controle, tá? Então, aqui onde estão os cabos, esses cabos a gente vai utilizar, são os cabos do painel frontal, aqui no caso que não é frontal, é o painel de cima, né? E aqui atrás tá escondidinho, ó, se você tirar essa é a baia onde você pode pôr o HD, SSD, tirando a baia, estão escondidos os parafusos, então a gente tem um conjunto de parafusos e cabos e presilhas plásticas aqui para montar o case, dá sempre uma olhadinha aqui, que é onde costuma ficar, e já deixa ele aberto porque vai ser bem mais fácil de você trabalhar. Aqui tem a baia do HD, caso você não vá utilizar o HD aqui, você pode tirar, remover ela, né? Tem mais 2 parafusinhos por baixo aqui. Então, ó, tem esses 2 parafusos que você precisa remover também. E aí você tem a baia removida. Como eu disse, se você não vai usar HD, eu prefiro colocar o SSD aqui, nesse espaço específico para o SSD. Tiro isso e eu tenho mais espaço para organizar os cabos aqui e guardo isso de volta na caixa. Outra coisa legal desse case aqui é a parte da frente também, né? Então para você ter acesso é bem fácil, ó. É mesh, ou seja, é perfurado para ter um airflow legal. E se você pegar a versão sem fãs, você pode abrir aqui ainda para fazer a instalação das fãs. E se você não tiver comprado um case com fãs, eu sugiro que você faça a instalação e remova a parte da frente, fica bem mais fácil para você instalar. Nesse caso aqui é só de encaixe, ó, se eu quiser remover a parte da frente, além do filtro, né? Perde um pouquinho da rigidez tirar o filtro antes. Ó, esse é só de encaixe, mas tem alguns cases que vão parafusos aqui, tá? Então cuidado na hora de retirar. Aqui a gente não vai precisar, porque ó, já veio inclusive organizadinho os cabos aqui das fãs, então eu vou só encaixar de volta. Bom, o primeiro componente que eu gosto de instalar aqui é a fonte. Você pode instalar na sequência que você quiser, né? Mas eu acho mais fácil porque daí eu já consigo passar os cabos pela posição. Aqui eu deixei de lado para vocês enxergarem, fica mais fácil. Inclusive eu sugiro que você monte com o case deitado, por isso que agora a gente tem uma câmera aqui em cima. E ó, para encaixar a fonte, você vai virar ela para baixo. Por quê? Porque a gente já tem um filtro aqui embaixo do case, ó. É um filtro anti-poeira. E é legal porque você pode colocar ela aqui na parte virada para cima, mas ela vai puxar o ar, ou seja, ela vai brigar pelo ar da placa de vídeo e jogar para fora. Então é bem melhor você deixar ela virada para baixo, porque ela vai fazer um fluxo só dela. Então vai entrar o ar por baixo e sair por trás do case. Colocou ela aqui, encaixou, não tem muito segredo, pode deixar os cabos aqui para fora, depois a gente organiza eles. E aqui a gente vai usar esses parafusos que vieram com o case, que eles vão combinar certinho, e são esses parafusos que tem essa cabeça sextavada. Esses que são utilizados para fixar, por exemplo, a fonte, para fixar alguns componentes no case, e até mesmo para você fixar os slots PCI. Quando você for colocar uma placa de vídeo, você vai usar esses parafusos aqui, tá? E aqui na parte de trás a gente vai alinhar os parafusos, você vê que tem vários furos, né? Então você vai alinhar. Alinhou o primeiro, você pode pontear o parafuso aqui com a mão mesmo. Coloca aqui em X, fica mais fácil. Fica nesse furo de baixo. E não prende até o final, justamente porque vocês viram que tem um jogo, né? Então, se tiver dificuldade de fixar algum parafuso, pelo menos você consegue ajustar. O que eu vou aproveitar para fazer aqui também é já instalar o SSD. O SSD vai ficar aqui atrás. Eu não vou colocar ele na parte da frente, apesar de você poder, eu prefiro que ele fique aqui atrás. Então eu vou soltar, apesar de ser para você soltar um thumb screw aqui, ou seja, para você um parafuso para soltar só com o dedo, às vezes ele vem meio preso, como é o caso aqui. Aqui o SSD, como é que a gente vai fazer? Os cabos vêm por aqui da placa-mãe e os cabos de energia também. Eu vou usar um cabo de energia para alimentar a controladora do case e aí eu já vou deixar os cabos virados para esse lado. Então a gente vai encaixar desse jeito o SSD. E o parafuso que você vai usar para fixar o SSD, esses aqui que tem, parece ter uma arruelinha junto, tá vendo? Ó, detalhezinho da arruelinha. Esses parafusos que você usa para prender o HD ou o SSD, tanto na baia, né? No caso desse case, a baia para HD, ele não precisa de parafuso, tá vendo? Ele já tem umas travinhas aqui na lateral, então você vai só encaixar o HD e colocar ele de volta na gaveta. Não precisa de nenhum tipo de parafuso, a não ser que você queira prender o SSD aqui, que daí você vai precisar prender na parte de baixo, onde tem o número 2. Então aqui tá escrito 1 HD e 2 SSD, ou seja, você pode prender por baixo com parafuso o HD, ou
você pode prender o SSD. Ó, se você quiser colocar o SSD, você pode colocar aqui e prender ele por baixo e deixar ele escondidinho na gaveta. Eu prefiro deixar ele à mostra aqui. Do mesmo jeito aqui, prende só um pouquinho o parafuso, não precisa prender até o final primeiro para você poder alinhar os demais. Dependendo de onde você vai instalar, se você vai instalar na baia, você pode já conectar os cabos, como eu mostrei fora do case, mas nesse caso aqui, como você precisa inclinar ele, ele não vai encaixar. Então coloca primeiro o SSD, prende ele no lugar, não precisa parafusar com a chave, e aí você prende os cabos aqui. Prende primeiro o cabo de energia, que tá na outra extremidade, para ficar mais fácil. Aqui, se precisar o cabo, você dá uma dobradinha nele, ó, e o cabo de dados SATA. Agora que a gente já instalou a fonte, já instalou o SSD, a gente pode pegar e passar os cabos que a gente vai usar lá pra frente, e os que não for usar, a gente já coloca eles aqui guardados. Então o que eu vou precisar do cabo ATX de 24 pinos e do cabo EPS para o CPU. Se você for instalar a placa de vídeo, você já pode deixar o cabo PCI Express meio fácil para cá, para quando você for fazer o upgrade, mesmo que você não vai instalar agora, já pode deixar ele meio separado, e o restante dos cabos você pode armazenar aqui embaixo. Como a gente já está mexendo com os cabos aqui, para você não esquecer, já conecta também a controladora do case. A controladora do case, nesse caso aqui, usa um cabo SATA de alimentação, que é o mesmo que a gente usa para SSDs e HDs. Então, você já pode conectar ele aqui, se você preferir, solta já, né, os cabos, porque a gente vai precisar organizar, já vê mais ou menos qual vai ser o caminho que você vai fazer dos cabos e já deixa conectado aqui. É o mesmo princípio, ele tem um Lzinho desse lado aqui, você olha o Lzinho que está dentro do conector e alinha eles. Com cuidado também, se você torcer, você pode quebrar o conector, não me pergunte como eu sei. E aqui da controladora ainda sai um cabo RGB que você pode conectar na sua placa-mãe, tá vendo? Ele é o ARGB Input. O cabo ATX, a gente vai passar ele por aqui, ó, já tem vários cabos, mas tem esse espacinho que é bem onde vai alinhar na placa-mãe, então a gente já pode deixar ele aqui. Se você precisar, solta os cabos que estão no lugar, dá uma afrouxada aqui no velcro. Cuidado para não puxar junto esse fiozinho, por exemplo, aqui da fan, já deixa para lá. E o cabo EPS para o CPU a gente vai passar para o outro lado. Vem por esse caminho e é por aqui que ele sai, ó. O cabo da GPU, como a gente não vai instalar a GPU, eu vou deixar ele só mais fácil aqui na frente. Você pode usar os aramezinhos que vêm com a fonte mesmo e prender os cabos e deixar eles aqui atrás. Feito isso, vamos virar a fonte para o outro lado, só ver se não tem nenhum cabo por cima, para você não ficar forçando, né? E aqui a gente já tem o cabo passado, os cabos que a gente vai precisar, e eu preciso instalar a placa-mãe. Mas antes de instalar a placa-mãe, não se esqueça do espelho traseiro. Lembra daquele espelhozinho que eu mostrei para vocês? Então, vamos colocar ele lá. Cuidado, porque esses que vêm separados, eles podem ser meio laminados e cortar a mão, então toma cuidado na hora de abrir e na hora de manusear. Tá vendo que ele tem umas pontas aqui? Podem machucar sua mão e o lado é bem cortante, tá? Felizmente esses shields traseiros, né, esses espelhos, eles estão entrando em extinção, mas ainda existe. Como é que você vai instalar? Você precisa instalar com ele em pé. E como é que eu sei quando que tá em pé? Ele tem umas escritas aqui, ó, escrito DVI, HDMI, então elas têm que ficar viradas para baixo. Então você tá com o case deitado, ela vai ter que ir desse jeito, com as escritas nessa posição. Vamos encaixar desse jeito, ó. Vai ver que as inscritas ficam desse lado, tem aqui o cabo da fan, cuidado onde você vai apoiar o dedo para não machucar. Não aperta pelo meio, tá? Ele é meio frágil, aperta pelas laterais. Aqui não, meu querido. Faz mais barulho aí, ó. Venham assistir as parcelas da minha moto. Tá encaixado o espelho traseiro, voltamos para a posição anterior, parecendo um manual de Kama Sutra isso aqui, né? Agora você deita, fica de bruços. E agora de volta com a placa-mãe. A placa-mãe vai voltar para dentro do sistema. Como é que eu faço para manusear ela lá dentro? Você segura pelo cooler box, tranquilo, não vai soltar. Não, se você prendeu direito, ela não vai soltar. E aqui tá vendo que tem a parte do painel traseiro, você vai ter que encaixar aqui junto com o espelhinho. Para encaixar, você vai posicionar aqui. Primeira coisa que a gente precisa ver é se os parafusos que já estão pré-instalados, os stand-offs aqui, eles batem com a furação da placa-mãe. Apesar de ser micro ATX, pode ser que eles tenham colocado diferente, como normalmente é o caso. Vocês vão ver que tem uma marcação aqui no case, escrito Mini ITX e Micro ATX. E em cada marcação que tem aqui tem um M ou um I, que é de Micro ATX ou de ITX. E aí a gente vai ver as marcações. Tá vendo que tem um aqui, ó? Esse furo tá vazio. E aqui provavelmente é por onde passa a placa-mãe. E a gente vai precisar inserir os stand-offs. Então, pra gente colocar os stand-offs, eles vêm já na embalagem, aquela que eu mostrei pra vocês, que estava lá dentro da baia de HD e SSD, e são esses sextavados aqui, com uma fêmea em cima e com um macho embaixo. E para encaixar, você vai usar essa ferramenta aqui, que é para você prender o stand-off. Ele encaixa aqui dentro e aqui em cima ele vira uma ponta para chave Phillips. Não são todos os cases que acompanham isso e ajuda bastante. Caso você não tenha essa ferramenta, você pode usar um alicatezinho para prender, mas encaixa direitinho, porque se soltar isso aqui é uma dor de cabeça, porque quando você for puxar o parafuso com
com a placa-mãe, ele pode vir junto, e aí ele vai ficar preso e aí vai ser bem mais chatinho de tirar. Então vamos colocar os dois que estão faltando, que são essas duas posições com o M. Dependendo da placa-mãe, ele pode ter furação diferente, né? Você viu que tem mais um aqui de micro ATX, vou posicionar com a mão mesmo, que ele é um thumb screw também, posicionei, e agora a gente vem com a chave e finaliza o aperto. E para fixar a placa-mãe no lugar, nós vamos utilizar aqueles parafusinhos que tem aqui, ó, um chapéuzinho, que parece que ele tem uma arruela inclusa. Então são esses que a gente usa, porque eles pegam também aqui no aterramento que tem na placa-mãe. Tá vendo que tem esses acabamentozinhos aqui em volta? É justamente para encostar os parafusos e dar o aterramento. Para encaixar a placa-mãe aqui, agora que a gente tem todos os stand-offs, de novo, segura aqui e a gente vai deslizar. Cuidado para você não riscar a parte de trás do PCB da placa-mãe com os stand-offs aqui, tá? Então não esfrega ela no stand-off. Você vem aqui, encaixa ela desse jeito, meio na diagonal, e encaixa na parte do espelho traseiro. Você alinha pelo espelho traseiro, então vai ter aqui, ó, os encaixes. É um problema porque essas pontas aqui, elas acabam entrando nas conexões, então toma cuidado. Presta atenção para ver se não entrou nenhuma dessas pontas nas conexões, porque elas podem fechar curto, tá? Então esses espelhos que tem esse acabamento aqui metálico, você tem que tomar mais cuidado. Alguns que já vêm sem essas pontinhas, que eles são mais almofadados, eles não têm esse perigo, ou algumas placas-mãe já vêm com o shield traseiro junto com o espelhinho. Então aqui, ó, encaixei, não entrou em nenhuma conexão, nem USB, nem na HDMI, nem nada. Tá tudo alinhadinho. Voltamos aqui e a gente vai conferir como é que tá o encaixe dos parafusos. Se você tiver dificuldade em enxergar, você pode usar uma iluminação adicional, tipo essa aqui é magnética, tá? Ou você pode usar só uma lanterna do seu celular mesmo, mas para você enxergar melhor os parafusos. Então, ó, a gente vai colocar uma iluminação adicional aqui e daí você consegue conferir se tá tudo certinho aqui nas furações, ó, tá tudo alinhadinho e aí a gente vai começar a posicionar os parafusos. Uma dica é, se você não tem uma chave dessas que já tem a ponta magnética, você pode comprar aqueles que já vem com magnetizador e aí você pode magnetizar a ponta da chave. Por quê? Porque daí você consegue fazer isso aqui, ó, segurar o parafuso e alinhar. Esses parafusos também toma cuidado para não entrar torto, porque se ele entrar torto ele pode puxar o stand-off junto, tá? Então se ele entrar meio forçado, você volta ele e alinha de novo. Só encosta os parafusos, não precisa parafusar até o final. Depois que você já colocou os parafusos aqui, aproveita que ela tá meio solta ainda, ó, já pode posicionar. No caso desse case é bem fácil, tá? Posicionar aqui o cabo EPS, mas tem alguns que fica apertado. Se você instalar um water cooler, qualquer coisa fica apertado. O que você pode fazer é, antes de colocar no lugar, você já pode colocar os cabos. Quando ela estiver solta aqui, você pode instalar os cabos e aí sim deslizar ela para o lugar. O procedimento eu já mostrei para vocês, é o mesmo de fora do case, mas fica mais fácil caso você precise instalar alguma coisa em uma posição meio difícil, né? Aqui pra gente o acesso é bem tranquilo. Outra coisa que facilita também é instalar o painel frontal. Você pode puxar a placa-mãe para ficar mais fácil de você enxergar e colocar aqui o painel frontal e só depois posicionar, tá? Então tem cabo sobrando, você vai puxar ele e fazer isso. Voltando para a parte de trás do case, agora a gente vai organizar as conexões. Então aqui tem os cabos, né, que são as conexões frontais, que a gente chama de frontais, no caso desse case está em cima, mas tem o USB 3.2, USB 2.0, tem aqui o de áudio frontal e aqui o temido painel frontal com os botões de Power Reset e aqui do HD e Power LED. Nesse caso a gente não vai ligar o reset porque o reset ele tá ligado aqui, ó. Então se você precisar resetar o seu PC, você vai segurar o power e ele vai resetar. Aqui o Reset SW está sendo usado justamente para você fazer a mudança do RGB dessa controladora, porque essa placa-mãe não tem uma porta RGB. Primeira coisa, vamos mudar um pouquinho a aparência, né, porque tá bem ridículo esse PIC 3 em 1 aqui, então a Montec quase acertou em tudo, faltou só esse detalhezinho aqui. Isso aqui obviamente é só um detalhezinho visual, tá galera? Então cobrir aqui os PIC 3 em 1 fica mais agradável pra gente colocar lá na frente. Eu cobri os conectores, mas vai estar escrito pra você o que é HD áudio e o que é USB, tá? Então eu sei dizer pra você que esse é o USB justamente pela chave, ou seja, por esse conector que tá faltando aqui, ó, e esse aqui eu sei que é o HD áudio por conta do conector que tá faltando também. O áudio frontal a gente vai colocar aqui, ó, jogar lá pra trás, que é onde normalmente ele fica, e o USB a gente vai colocar aqui no meio, assim como os botões de Power, Reset e os de LED. A gente vai passar eles todos aqui pela parte do meio. E aqui vai o USB 3.0 também aqui embaixo. Bom, vamos conectar aqui, a gente tem o HD áudio aqui atrás, então como eu falei pra vocês, tem uma parte cega e aqui também tem um pino faltando, então é só alinhar, virar ele pra baixo aqui, com cuidado pra não entortar essas travinhas. Ok, aqui ó, esconder o cabo. A gente tem o USB 3.0, que é esse aqui, ele também tem uma travinha para esse lado, então fica fácil da gente identificar, ó. E aqui no encaixe também tem uma travinha. USB 2.0, também vou encaixar aqui, ó, ele
tem um pininho faltando, a gente vira ele, o lado que tá faltando pra cá, encaixou. Se não encaixar é só não forçar, tá, galera? Isso é um pouco mais difícil de encaixar, encaixou, vai sobrar cabo aqui, ó. E agora vem o tal do painel frontal que assusta muita gente. Aqui não tem muito segredo, tá, galera? O painel frontal é esse aqui, ele tá identificado na placa-mãe, tá escrito ali F-Panel, e você tá vendo que tem ali as marcações. Então ali você encaixa esses carinhas aqui. E ó, tá bem fácil porque ela tem mais e menos, e aqui ele tá identificado mostrando pra você qual que é o lado positivo e o lado negativo. Então ele mostra aqui pra você no conector o que que é o positivo e o que que é o negativo. E aí é só você seguir a marcação lá da placa-mãe, que tá mostrando pra você a marcação de mais e menos. E na dúvida você pode consultar também o manual da placa-mãe pra saber qual que é a posição. Mas o positivo e o negativo já tá identificado nesse case, o que infelizmente não é o caso pra todos os cases, não é o case pra todos os cases. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Eu não instalei esse aqui, mas tem um speakerzinho, caso você precise, que é um alto-falante que ele te ajuda a identificar os erros na hora de montar o computador. De repente ele começa a não iniciar, dar algum problema. Você coloca o speaker e aí ele emite ali alguns sons que você pode identificar no manual da placa-mãe, o que que eles significam. Tem inclusive aqui um encaixe escrito speaker, e aí para encaixar, colocou aqui, pronto, tá aí o speakerzinho. Eu não vou colocar porque é um barulho bem irritante, mas para identificar problemas é bom porque já vem no case, não é o caso em todos os cases. Aqui tá terminada a parte da frente, só faltou um cabo, que é o cabo SATA. Então a gente vai passar ele para cá. Então eu passei o cabo SATA aqui por baixo, né, junto com os outros, e vou encaixar na primeira porta aqui. Bom, eu puxei o excesso dos cabos aqui. Você pode organizar com essas presilhinhas plásticas que vem aqui, as Hellerman. Você pode prender ele aqui, ó, passa aqui por baixo, prende, e depois você corta o excesso. Você vai passar aqui por dentro. Esse aqui acho que todo mundo já conhece, né? Quem já não fez uma gambiarra com isso. Nesse caso eu não vou organizar aqui, porque você pode usar velcros também, dependendo da fabricante da fonte. Ela manda velcros, a Superframe ela envia uns velcros como esses aqui da Montec e fica mais fácil de organizar. Eu prefiro para quando a gente precisar. Aqui você também pode usar os próprios velcros que vieram no case e organizar os cabos. E por fim faltou só o cabo da fan. Essas fãs elas usam um splitter, né? Ela fez um daisy chain aqui, a Montec, ou seja, ela ligou todas as fãs em uma só e a gente vai controlar por essa aqui que a gente precisa conectar lá na placa-mãe. E aqui ela tem uma conexão aqui na frente. Eu preciso chegar esse cabo, para isso eu vou ter que soltar um pouquinho aqui, ó, para eu conseguir chegar lá no conector. Tirei aqui o cabo USB para ficar mais fácil, ó, puxei aqui o conector de fãs. No caso dessa fan só tem 3 pinos e para encaixar é o mesmo esquema do CPU fan. Então ele tem a travinha aqui atrás, tem a rebarba no encaixe, ressaltozinho aqui, e aí você vai virar para lá e encaixar só os 3, vai ficar sobrando um pininho ali. Bota o USB de volta e agora sim a gente tem tudo encaixado o que precisava do painel frontal, fãs e armazenamento. E um bônus, caso você deseje instalar uma placa de vídeo no seu sistema, também vou mostrar como é que faz, tá? É bem facinho. Primeira coisa, você precisa remover aqui as travinhas do slot PCI, então você alinha primeiro para ver qual que você precisa remover aqui. Nós vamos precisar remover essas duas aqui do meio. Nesse case a gente tem aqui o thumb screw, que também o pessoal se empolgou, mas vai sair essa travinha e aí você remove os dois que você precisa. Nesses cases mais baratos você vai ter que remover meio que na força bruta mesmo. Eles já são pensados para você retirar, tá? Infelizmente você tirou uma vez, não tem como recolocar. Ó, nesse caso aqui já liberou espaço, mas a gente tira esse de baixo também para não bloquear o airflow da placa de vídeo. E para encaixar a placa de vídeo aqui, é só você posicionar o slot PCI. Aqui não tem muito erro, porque a placa de vídeo ela tem que ficar para a parte de trás do case, né? Então você vai virar ela para essa posição. Tá vendo o slot PCI? Esse slot PCI é o que você vai utilizar. No caso dessa placa-mãe só tem um slot PCI 16, que esse é o mais longo, mas tem algumas placas-mãe que tem mais slots. Você sempre vai utilizar o que está mais próximo do CPU. Para encaixar é só posicionar aqui, essa travinha tem que estar baixada. Se ela estiver levantada, você baixa a travinha e aqui você posiciona. Tenta, assim como a placa-mãe, tenta não ficar esfregando, porque ela tem essas aletas aqui, ó, que podem riscar o PCB. Então você tenta colocar ele bem no cantinho aqui, ó. Você vê que no canto do case ele tem um espacinho. Alinhou o slot PCI aqui bonitinho. Você vai pressionar e ela vai encaixar e você vai ver que a travinha que tem aqui embaixo, ela vai levantar e a placa tá presa. Prendeu a placa, uma dica para você colocar os parafusos, aqueles parafusinhos que eu já mostrei para vocês, os sextavados. Pega aqui atrás da placa de vídeo, dá uma pressionadinha, alinha os parafusos no furo, encaixa o primeiro, o segundo. Para a placa de vídeo não entortar a ponta aqui, você coloca ela desse jeito, ó. Segura ela aqui para cima, não precisa forçar, tá? É só segurar que ela já vai ficar na posição e aí você prende o parafuso. Esse aqui não precisa ficar deixando muito frouxo, tá? Porque senão ele vai começar a empenar dependendo do peso da placa de vídeo, ó. E aí ela já fica bem firme. E aqui, aproveitando, eu já passei o cabo PCI Express e vou conectar aqui. Dependendo da placa de vídeo, ela pode ter um ou dois conectores aqui. Pode ser 2 de 8 pinos,
ou pode ser um de 8 pinos e um outro de 6. E aí se for de 6, você só vai splitar o cabo e colocar aqui. Se precisar de 2 cabos, utilize os 2 cabos da fonte, não usa aqueles Ys que tem, né? Aquelas divisões, os splitters. Aqui é a mesma coisa para conectar, tem aqui a trava e aqui na placa de vídeo tem um ressalto. Você vai posicionar, junta os 2 conectores aqui, deslizou, encaixou, feito. Depois você organiza o cabo do jeito que você quiser, você acha que fica mais bonito por baixo, por cima, pelo lado, e tá instalada a placa de vídeo. Nesse caso desse sistema, não precisa da placa de vídeo, nós estamos montando justamente porque ele tem um gráfico integrado capaz de rodar os jogos, mas foi só um extra para vocês. Obrigado, amigo, você é um amigo. Uma hora depois... Bom, finalizamos a parte de trás aqui do case e a gente vai fechar. Só se certifica de que não tem nenhum cabo desconectado, dá uma olhadinha aqui, conectamos tudo, controlador RGB já tá funcionando, botão de reset quem vai controlar o ARGB desse case, vocês vão ver que vai ficar bem bonito. Tudo instaladinho, vamos fechar. Mesmo processo para colocar aqui a tampa, nesse caso ele não tem aquelas travinhas aqui, é só você encaixar e colocar de volta os parafusos aqui atrás. Terminando tudo, agora vamos colocar o cabo de energia de novo e o teste de fogo, né? Vamos ver se vai funcionar o PC que nós montamos. Já testamos fora, mas não testamos dentro do case, né? Ligou a chave... Tudo funcionando bonitinho, ó, o ARGB funcionando das fãs, que a gente controla aqui pelo botão do reset, então tem vários efeitos aqui que você pode controlar. Caso sua placa-mãe tenha a porta ARGB, basta você conectar o cabo que sai aqui da controladora e aí você vai controlar pela sua placa-mãe. Nesse caso aqui é bom o suficiente, o case inclusive é bom para quem vai montar um setup mais básico e de repente a placa-mãe é mais antiga ou é mais simples e não tem a conexão RGB, ele já vai fazer todo o trabalho. Eu não vou colocar aqui a lateral de vidro para vocês viram que é bem fácil, é só fechar a portinha aqui e tá resolvido. E ficou bem bonito, né? Um setupzinho básico, mas que conseguiu ficar bem legal. Não tem RGB em nada ali, tem só na placa-mãe, mas a gente tem o RGB do case para dar uma compensada. Depois de fazer tudo isso e ligar o PC, você vai voltar para aquela etapa inicial que eu mostrei para vocês, que é justamente manter o sistema operacional. E aí como é que faz? Aí você segue lá a nossa playlist com os tutoriais, e se você ficou com alguma dúvida, você ainda pode consultar outros vídeos ou voltar a assistir esse aqui passo a passo. Você pode deixar sugestões também aí de quais dúvidas você teve na hora de montar o PC pra gente melhorar num próximo tutorial. E você também pode deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho aí para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. E se você quiser as peças que nós utilizamos nesse setup, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo bastante todas as peças que nós utilizamos aqui, por isso que eu escolhi elas, inclusive o case é de montagem bem fácil para quem está iniciando. As memórias você pode escolher com RGB, você pode escolher um cooler custom, um water cooler custom. A fonte, como eu disse, sobra, você pode pegar uma fonte de 500 watts ou você pode deixar ela de sobra para colocar aqui uma placa de vídeo depois para fazer upgrade, e o SSD você pode escolher também outras capacidades. Se você quiser também as ferramentas e tudo que a gente utilizou, o link vai estar na descrição. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!